Estávamos no Palácio de Monserrate, em Sintra. O burburinho dos convidados, antes alegre e despreocupado, dissolveu-se num silêncio pesado, quase palpável, quando o Carlos Dias, com aquela sua presença imponente, mudou de rota. Ignorei o ar petrificado do Pedro e o rosto em pânico da Sofia, a noiva. O Carlos estava a vir na minha direção. Na direção da Anna Mitchell, a ex-mulher que ele convidou para humilhar, a ex-mulher que ele deixou para trás, alegando que eu era estagnada. Estagnada. Que palavra ridícula para descrever a tua esposa. 5 anos, 5 longos, tortuosos, miseráveis. Anos se tinham passado desde que o Pedro me tinha atirado aquela palavra à cara, antes de sair do nosso apartamento minúsculo em Lisboa. Lembro-me do chão de linóleo da cozinha, da luz fraca, do eco das suas palavras. Ele, uma estrela em ascensão no mundo da logística tecnológica. Sim, foi essa a frase exata. E eu, uma professora substituta, alguém que recortava cupons e comprava camisolas em lojas em segunda mão. Segundo ele, eu era uma âncora que o arrastava para baixo. É engraçado como a memória distorce as coisas. Hoje sinto-me quase como uma pessoa diferente. Mas naquela altura não, naquela altura era tudo muito real. Ele deixou-me com 400 euros na nossa conta conjunta e um contrato de arrendamento que eu mal conseguia pagar. Eu acho que estava lá um bocado, talvez um mês e meio, a dormir no sofá da minha irmã no Montijo, a lutar para não deixar que a tristeza me consumisse por completo. As noites eram as piores. Havia um cheiro a mofo no apartamento da minha irmã, e o colchão do sofá era tão fino que sentia cada mola. Lembro-me de ouvir os comboios a passar, lentos e longos, e desejar que me levassem para qualquer outro sítio que não fosse ali. Foi naquelas horas caladas entre a insônia e o desespero que comecei a desenhar. Sempre tive jeito para design, para imaginar espaços, transformar o vazio. No início comecei devagar a fazer staging para imobiliárias, só para ter uns trocos. Depois, um dia, uma figura pública, daquelas que aparecem na televisão em Lisboa, contratou-me para remodelar um apartamento. As fotos, por qualquer motivo que eu nunca percebi bem, tornaram-se virais. Assim nasceu a Mitchell & Co. Mas voltando a este casamento, este desastre iminente, que ironia era. O Carlos Dias ignorou a filha e o genro, o homem que ele, supostamente, ia financiar, e veio direto para mim. O Pedro, lá no topo da escadaria de calcário, parecia um boneco de cera, com o copo de uísque a escorregar da mão. O som do vidro a partir-se no chão. Ninguém reparou, exceto eu. E o João, que estava ao meu lado, deu um sorriso discreto. O show vai começar, ele murmurou, sorvendo a sua água com gás. Eu não sabia se a minha mão estava a tremer de adrenalina ou de um cansaço que me pesava nos ossos. Era o dia do casamento de Pedro e Sofia. Um dia que ele queria que fosse a minha humilhação pública. A coisa começou há umas semanas, ou foi há um mês. Ai, a minha memória para datas sempre foi horrível. Mas o convite chegou, isso sim eu lembro perfeitamente. Um envelope creme, pesado, com aquelas letras douradas em relevo. Custou mais do que eu gastava em compras para o mês, nos tempos em que o Pedro me chamou estagnada. Eu estava na entrada do meu penthouse, lá em Lisboa, a virar o envelope nas mãos. Conhecia aquela caligrafia, toda ela arrogante, apressada, pontiaguda. Abri o selo. O senhor Pedro James Sterling e a senhora Sofia Blair Dubois têm a honra de convidar para o seu casamento. Sábado, 14 de outubro, Palácio de Monserrate, Sintra. Lá dentro, um cartão mais pequeno, com uma nota à mão. Ana, sei que as coisas acabaram mal, mas adoraria que visses o quão longe cheguei. Sem ressentimentos. Vem desfrutar de uma refeição gratuita por minha conta. Sei que provavelmente precisas. Assinado
P. O meu sangue gelou. Depois ferveu. Pena. A palavra ficou a ecoar na minha mente. Não era um convite. Era uma convocatória para a minha execução. Ele queria-me ali, sim, mas como um acessório, um contraste. Queria que os seus novos parceiros de negócios e a sua noiva de modelo vissem a ex-mulher desmazelada, para que pudessem dar-lhe os parabéns pela melhoria. Más notícias? O João apareceu na porta da cozinha, espreitando. O João não era apenas o meu companheiro, era o CFO da Mitchell & Cuida, a empresa de design de interiores e arquitetura que eu tinha fundado há 3 anos. Entreguei-lhe o cartão, a minha mão a tremer um bocadinho. Ele leu, as sobrancelhas a arquear-se. Deu uma gargalhada funda e ressonante. Pedro Sterling, o tipo da logística. Vi o relatório trimestral da empresa dele. Estão super alavancados. Ontem está a convidar-te para um casamento em Sintra, enquanto as ações dele caíram 12%. Ele acha que eu sou pobre, João, disse eu a andar para a janela que dava para a cidade, os arranha-céus de Lisboa a estenderem-se lá embaixo. Ele acha que ainda sou a professora substituta que ele deixou a chorar no chão da cozinha. Não tem a mínima ideia que fui eu que comecei a empresa. Mantive o meu nome fora dos comunicados de imprensa por uma razão. Então não vais, pois não? Perguntou o João, atirando o convite para o balcão de mármore. Olhei para o meu reflexo no vidro. Não vi a rapariga a chorar. Vi uma mulher a usar uma blusa de seda que custou mais do que o primeiro carro do Pedro. Vi uma mulher que se tinha reerguido das cinzas da traição dele. Não, disse eu, e sorri. Foi um sorriso afiado, perigoso. Eu vou, e vou aceitar a oferta de uma refeição gratuita, mas acho que preciso de um acompanhante. Estás ocupado nesse fim de semana? O João sorriu de volta. Para um lugar na primeira fila de um desastre. Limpo a minha agenda. A decisão estava tomada. Mas o Pedro não ia ter apenas uma convidada. Ia ter uma lição de humildade. Para perceber por que este convite era tão cruel, temos de entender o divórcio. Não tinha sido apenas uma separação. Tinha sido uma demolição. O Pedro não se limitou a ir embora. 2 dias antes de pedir o divórcio, tinha garantido um investimento maciço para sua startup, a Sterling Logistics. Escondeu os bens. Alegou que a empresa não valia nada durante o processo de divórcio. Eu, de coração partido e sem poder pagar um contabilista forense, tinha assinado os papéis só para tirá-lo da minha vida. Mais tarde, descobri que ele tinha comprado um Porsche na semana em que o divórcio foi finalizado. Como é que alguém faz uma coisa dessas? É impensável. Eu honestamente nem sei se o entendi na altura, só queria que a dor parasse. Durante 6 meses, dormi no sofá da minha irmã. Trabalhei em 3 empregos diferentes, mas nas horas caladas da noite comecei a desenhar. Sempre tive um olho para o design, para transformar espaços. Comecei devagar a montar casas para agentes imobiliários. Depois, uma celebridade contratou-me para remodelar um condomínio no Parque das Nações. As fotos viralizaram. A Mitchell & Co nasceu. Agora, 5 anos depois, eu não estava apenas confortável. Estava rica. Não do tipo de carros de luxo, mas rica para gerações. Tinha contratos com cadeias de hotéis nos Emirados Árabes Unidos e resorts de luxo na Serra da Estrela. Mas mantinha-me discreta. Não tinha redes sociais. Deixava o meu trabalho falar por si. Para o Pedro, que só se importava com as capas da Forbes, eu era invisível. A semana antes do casamento, fui a Paris para uma prova de vestido. Não fui a uma loja qualquer. Fui ver a Elise Vanna, uma designer de renome, minha amiga pessoal. Preciso de algo que diga luto, mas com estilo. Brinquei eu ao subir ao pódio no estúdio da Elise. Querida, disse a Elise, alfinetando um pedaço de veludo azul meia-noite. Não vamos fazer luto. Vamos fazer arrependimento. Quero que ele olhe para ti e se pergunte se bateu com a cabeça. Acabamos por escolher um vestido que era pura genialidade arquitetônica.
Era um verde esmeralda profundo e cintilante, a cor do dinheiro, ironicamente, com uma fenda alta e umas costas perigosamente decotadas. Era sofisticado, intimidante e inegavelmente caro. Ele vai reconhecer-te? Perguntou a Elise, afastando-se para admirar a sua obra. Espero que sim, disse eu. Mas ele é um narcisista. Só vê o que quer ver. Ele espera uma vítima. Não vai saber como processar uma vitoriosa. De volta a Lisboa, o João preparava a sua própria artilharia. Fiz umas investigações sobre a noiva, Sofia Dubois, disse o João naquela noite, enquanto jantávamos comida tailandesa de caixas, um hábito que mantínhamos apesar do nosso sucesso. Deixa-me adivinhar, disse eu. 24 anos, aspirante a modelo? Perto, 26. Uma influenciadora com muitos seguidores comprados. Mas aqui está o detalhe. O João inclinou-se. O pai dela é o Carlos Dias, o magnata imobiliário. Parei o garfo a meio do caminho para a boca. O Carlos Dias, que é dono do grupo de hotéis Dias? O mesmo. Acabamos de assinar um contrato para redesenhar o carro-chefe deles no Algarve. Percebi eu, os meus olhos a arregalar-se. O Pedro sabe. O Pedro pensa que vai casar com dinheiro para salvar a empresa de logística dele que está a falir, explicou o João. Ele pensa que casar com a Sofia lhe garante uma parceria com o pai dela. Mas ele não sabe que tu és a arquiteta principal no maior projeto da década do Carlos Dias. Comecei a rir, começou como um risinho e transformou-se numa gargalhada. Então, eu sou basicamente a pessoa favorita do Carlos Dias neste momento, porque poupei-lhe 2 milhões de euros na renovação do átrio? Exatamente. O João sorriu maliciosamente. O Pedro vai casar com a filha do teu maior cliente e nenhum deles sabe quem tu és. O palco estava montado. Não era apenas um casamento. Era uma colisão de mentiras passadas e verdades presentes. No dia anterior ao casamento, eu e o João fomos de avião particular para Sintra. Não publicamos nada. Não fizemos check-in no Facebook. Ficamos num hotel boutique no centro da vila, evitando o bloco de casamento onde o Pedro e a Sofia estavam, sem dúvida, a exibir-se. Na manhã do casamento, acordei com um nó no estômago. Não era medo, era adrenalina pura. Pronta? Perguntou o João da porta da casa de banho. Ele estava com um smoking que lhe caía como uma luva, uma vibração a James Bond que fazia os fatos vistosos do Pedro parecerem baratos. Levantei-me e alisei a seda do meu vestido esmeralda. Coloquei os brincos, safiras vintage que tinha comprado para o meu 30º aniversário. Ele disse que eu era estagnada. Murmurei para mim mesma no espelho. Vamos ver o quanto me mexi. O carro está lá embaixo, disse o João. Fizemos um upgrade. Para quê? Vais ver. Descemos para o lobby. A porta, à beira do passeio, não estava apenas um carro. Era um Rolls-Royce Silver Cloud Vintage, polido até o espelho. Era o tipo de carro em que a realeza chegava. O Pedro gosta de se exibir, disse o João, abrindo a porta para mim. Pensei que devíamos falar a língua dele. Enquanto conduzíamos em direção ao Palácio de Monserrate, a paisagem mudou da cidade para as grandes propriedades. O oceano surgiu à vista, cinzento e agitado. Há mais uma coisa, disse o João, enquanto nos aproximávamos do local. O quê? Posso ter deixado vazar uma dica para as páginas sociais locais de que um VIP misterioso ia assistir ao casamento. Pode haver fotógrafos. Olhei para ele, chocada, depois encantada. Tu não fizeste isso! Ele queria um espetáculo. O João encolheu os ombros. Estamos a dar-lhe um. O carro abrandou. À frente, os portões de ferro do Palácio de Monserrate erguiam-se. Seguranças com pranchetas verificavam os carros. A maioria dos convidados chegava em shuttles ou sedãs alugados. O segurança olhou para o Rolls-Royce. Os olhos arregalaram-se. Nem verificou a lista. Apenas nos indicou o estacionamento VIP, mesmo em frente aos degraus. Hora do show, disse eu.
Mais tarde, a Sofia, a noiva, não sei se a chamei por esse nome antes, tanta coisa a acontecer, diria que não fazia ideia de quem eu era. Para ela, eu devia ser só uma convidada qualquer, talvez uma amiga antiga do Pedro, daquelas que ele convidava por pena, como ele tinha dito. Eu vi a maneira como ela me olhava, com aquele ar de quem é esta e o que faz com este vestido tão ousado. Devo ter parecido um extraterrestre. A chegada foi... a chegada. O Pedro estava lá no topo da escadaria, a ajeitar os botões de punho, a sentir-se o rei do mundo. Lembro-me dele a espreitar por entre os convidados à procura de um táxi velho ou de um Honda Civic batido. Estava à espera que eu aparecesse de farrapos, miserável. Aquilo era o seu momento de triunfo. E então o Rolls-Royce virou a curva. Foi como um relâmpago, com o sol a bater no cromo polido. O Miguel, o melhor amigo do Pedro, estava lá ao lado e perguntou: "É o pai da Sofia?" "Não", o Pedro respondeu. "O Carlos já está lá dentro a gritar com os empregados sobre o vinho." Quando o João abriu a porta para mim e eu saí, o silêncio que se instalou no pátio foi absoluto. O vestido verde esmeralda, uma obra-prima que abraçava o meu corpo como se fosse líquido, parecia dançar com a luz, mudando de cor de verde floresta a verde jade. A fenda, alta e ousada, era elegante ao mesmo tempo. O meu cabelo, que eu usava sempre num coque desfeito, era agora uma cascata lisa e brilhante de ondas sobre um ombro. A maquilhagem, impecável, realçava uns olhos que pareciam mais afiados e frios do que o Pedro se lembrava. Eu não parecia uma professora substituta. Parecia a dona do banco que detinha a hipoteca daquele edifício. E o João saiu do outro lado, abotoando o seu smoking. Alto, com cabelo sal e pimenta, e a postura descontraída de um homem que não precisa de provar nada a ninguém. Foi nesse instante que ouvi alguém sussurrar: "É a Ana?" Era a Sara, uma amiga nossa que ficou do lado do Pedro no divórcio. Eu vi o Pedro petrificado no terceiro degrau da escadaria. O sorriso dele falhou, vacilou nos cantos. Aquele olhar... Não, o cérebro dele não conseguia processar a imagem. Era uma falha na sua realidade. A Ana devia estar desmazelada. Devia parecer cansada. Devia estar a usar algo de uma loja de descontos. Olhei para ele, os meus olhos fixos nos dele. Não sorri, não acenei. Apenas mantive o seu olhar com uma calma aterrorizante. "Continua a andar", murmurou o João, dando-me um tapinha na mão que estava no braço dele. "Queixo para cima. És a rainha de Portugal agora." "Sinto-me mais como a carrasca", murmurei de volta, um pequeno sorriso a brincar nos meus lábios. Subimos os degraus. A multidão abriu-se para nós como o mar vermelho. Estas eram as pessoas que tinham ignorado as minhas mensagens há 5 anos. Agora, olhavam para mim com uma mistura de ciúme e admiração. Ao chegarmos ao topo da escadaria, o Pedro encontrou a voz. Estava mais alta do que o habitual. "Ana!" Parei. Olhei-o de cima a baixo, a minha expressão suave, como se estivesse a inspecionar uma fruta um pouco machucada no mercado. "Olá, Pedro", disse eu. A minha voz era suave, rica. "Parabéns." O Pedro piscou os olhos, olhou para o carro que se afastava, depois para o João, e finalmente de volta para os diamantes a escorrer das minhas orelhas. Eu não pensei que viesses", gaguejou o Pedro, completamente fora do guião. "Tu enviaste o convite", disse eu, o meu tom leve, "e ofereceste uma refeição gratuita. Quem sou eu para recusar caridade?" A palavra caridade parou no ar como um tapa. Eu tinha pegado no insulto dele e transformado-o na minha armadura. "E este é?" O Pedro gesticulou agressivamente para o João, a tentar recuperar o controlo da interação. "João", disse o João, estendendo a mão. Não ofereceu apelido, não ofereceu título. Apenas apertou a mão do Pedro com um aperto firme e esmagador. "Velho amigo da Ana, certo?" O Pedro bufou,
retirando a mão rapidamente. Bem, o bar está lá dentro. Não bebas demais. É open bar, mas não queremos cenas. Foi uma piada fraca, uma tentativa patética de a lembrar da confusão que ele alegava que eu era. Inclinei-me apenas 1 centímetro. Não te preocupes, Pedro. Eu só bebo o que é bom. Presumo que tenhas investido no melhor. Antes que ele pudesse responder, passei por ele, a cauda do meu vestido de veludo a roçar nos seus sapatos polidos. O Pedro ficou ali, atordoado, enquanto o cheiro do meu perfume, sálvia e jasmim selvagem, pairava sobre ele. Era o cheiro do dinheiro. Pá, sussurrou o Miguel, inclinando-se para o Pedro. Essa é a tua ex-mulher? Disseste que ela era um desastre. O Pedro cerrou os dentes, o rosto a ficar com um tom de vermelho que contrastava com a parede de tijolo. Ela alugou o carro, sibilou. É alugado, tem de ser. Ela está a fingir. Mas lá no fundo do estômago, o Pedro sentiu o primeiro tremor de medo. O salão de recepções era deslumbrante, um salão cavernoso com tetos altos e lustres de cristal. No entanto, o meu olho treinado detetou imediatamente os cortes que o Pedro tinha feito. As flores eram principalmente vegetação de preenchimento com pouquíssimas flores. As toalhas de mesa eram de poliéster, não de linho. E o champanhe que era servido pelos empregados era um espumante nacional, não o vintage francês implícito no rótulo. Barato, murmurei, pegando num copo e dando um pequeno gole antes de enrugar o nariz. Ácido. Ele está super alavancado. O João lembrou-me pegando num copo de água com gás. Ele gastou todo o dinheiro no aluguer do espaço para parecer importante e não sobrou nada para a experiência. É um erro clássico de principiante. Estávamos perto de um pilar de mármore a observar a sala. As pessoas, os convidados, sussurravam, apontavam para mim. Eu ignorei-os, admirando a arquitetura do teto. Ana! A voz era estridente. Virei-me para ver uma jovem a aproximar-se. Era a Sofia, a noiva. A Sofia era bonita de uma forma convencional, tipo o filtro do Instagram. O seu vestido era enorme, um vestido de baile que ocupava 1 metro em todas as direções, coberto de lantejoulas. Parecia um bolo de princesa, mas o seu rosto estava contraído de irritação. Era evidente que o Pedro a tinha acabado de pôr a par. Eu sou a Sofia, disse ela sem estender a mão. Segurava o seu ramo como uma arma. O Pedro disse-me que estavas aqui. A noiva, disse eu, sorrindo educadamente. Estás linda, Sofia. O vestido é muito grande. A Sofia ela apertou os olhos. O Pedro disse que eras professora, uma substituta. Olhou-me de cima a baixo, os olhos fixos no veludo esmeralda. Gastaste o teu salário de 1 ano inteiro nesse vestido. É um bocado dramático para um casamento, não achas? A tentar ofuscar a noiva. Eu nem sonharia com isso. Menti eu com suavidade. Isto é apenas algo velho que tinha no fundo do meu armário. O João tossiu para disfarçar uma gargalhada. O vestido tinha literalmente semanas e fora feito à medida em Paris. Bem, bufou a Sofia, atirando as suas extensões loiras. Espero que gostes da comida. O meu pai pagou pelo catering. É de primeira. Sei que o Pedro ficou com pena de tu estares sozinha e com dificuldades. Ele tem um coração tão grande a convidar casos de caridade. Senti uma onda de raiva, não pela rapariga, mas pelo Pedro por alimentar aquela jovem com tanto veneno. Ele certamente tem um coração, disse eu, enigmaticamente. Certifica-te de que o mantens debaixo de olho. Ele tende a divagar. Os olhos da Sofia arregalaram-se, a sua insegurança a manifestar-se. Mas antes que ela pudesse responder, o Pedro apareceu, deslizando um braço à volta da cintura da Sofia. Ele tinha se recomposto. Tinha um copo de uísque na mão e um sorriso falso estampado no rosto. Está tudo bem por aqui, meninas? Perguntou ele, a voz a soar alta. Olhou para o João. Então, João, o que fazes? Conduzo a limusine. Foi um insulto desajeitado.
O João sorriu, imperturbável. Trabalho em finanças, principalmente, disse ele vagamente. Ajudar empresas a evitar a falência, reestruturações, esse tipo de coisa. O Pedro riu, um som seco e estridente. Que aborrecido. Eu sou da logística, gestão de cadeia de suprimentos baseada em tecnologia. Sterling Logistics. Vamos abrir o capital no próximo ano. Provavelmente já ouviste falar de nós. Já ouvi, disse o João, os olhos a brilhar com uma inteligência perigosa. Li o teu relatório do terceiro trimestre. Números interessantes relativamente ao teu rácio dívida, capital próprio. O sorriso do Pedro congelou. O relatório do terceiro trimestre não era público. Era apenas partilhado com investidores e bancos de alto nível. Como é que tu... O Pedro começou, mas foi interrompido por uma comoção na frente da sala. O DJ tocou no microfone. Senhoras e senhores, por favor, tomem os seus lugares para a entrada do pai da noiva. É o meu pai? A Sofia brilhou, esquecendo a sua raiva por um momento. Ele é o homem mais importante de Sintra. Carlos Dias, disse o Pedro, estufando o peito. Somos praticamente parceiros. Ele vai anunciar um grande investimento na Sterling Logistics esta noite durante o brinde. Essa é a grande surpresa. Eu e o João trocamos um olhar. Ah, é? Perguntei eu suavemente. Oh, sim! Vangloriou-se o Pedro, inclinando-se perto do meu rosto, a cheirar a uísque barato. Então, olha bem, Ana, é assim que o sucesso se parece. Eu vou casar com o Império Dias. Eu vou estar na mesa principal. E tu? Tu estás na mesa 49, junto à la cozinha. Pedro, querido, vamos lá. A Sofia puxou-lhe o braço. O pai está a entrar. O Pedro lançou-me um último olhar de desdém. Aproveita os camarões grátis. Tenta não encher a tua carteira. Ele afastou-se, guiando a sua enorme noiva em direção à mesa principal. Fiquei imóvel, o coração a bater forte nas costelas. Mesa 49, disse eu, olhando para o cartão de lugar na minha mão. Ele realmente nos pôs junto à cozinha. Não vamos sentar na mesa 49, disse o João, verificando o relógio. Porque o Carlos Dias vai passar por aquelas portas em cerca de 30 segundos. E se não me engano, ele tem uma pergunta muito importante para fazer à sua designer principal sobre o projeto do Algarve. Achas que ele me vai ver? Perguntei. Há 300 pessoas aqui. Ana, o João gesticulou para o meu vestido. Tu és uma esmeralda verde num mar de bege. Ele vai ver-te. As portas abriram-se. Carlos Dias entrou. Era um homem grande, barulhento, a usar um smoking que lhe assentava perfeitamente. Acenou para a multidão, apertou mãos, parecendo em tudo do magnata bilionário que era. Começou a fazer o seu caminho para a mesa principal, onde o Pedro e a Sofia esperavam como cachorrinhos ansiosos. O Pedro estava praticamente a vibrar de excitação. Levantou-se, abotoando o casaco, pronto para abraçar o seu novo sogro e selar o seu destino financeiro. Mas, a meio do caminho para a mesa principal, o Carlos parou, franziu a testa, apertou os olhos, olhou para além dos convidados, para além dos arranjos florais, os seus olhos fixos na mulher de vestido verde que estava perto do pilar. O rosto do Carlos Dias iluminou-se com um sorriso genuíno e enorme. Um sorriso que ele não tinha mostrado a mais ninguém durante todo o dia. Ele mudou completamente de direção, ignorando a mesa principal, ignorando a filha e ignorando o Pedro. Caminhou direto para mim. O Pedro assistia confuso. Onde é que ele vai? A casa de banho é para o outro lado. Toda a sala silenciou enquanto o bilionário marchava até a caixa de caridade. A ex-mulher. Ana! O Carlos rugiu, abrindo os braços. Minha gênio, o que raios estás a fazer aqui? Sorri, dando um passo em frente para aceitar o abraço. Olá, Carlos. Não queria perder o grande dia.
O Pedro deixou cair o copo de uísque. Partiu-se no chão, mas ninguém reparou. Todos os olhos estavam no bilionário a abraçar a mulher que o Pedro acabara de tentar humilhar. O estilhaçar do copo de uísque pareceu tirar o Pedro do seu transe. Ele acenou freneticamente a um empregado para limpar a confusão, o rosto a ficar de um vermelho vivo e mosqueado. Carlos, disse o Pedro, forçando uma risada que soou mais a tosse. Ele contornou os cacos de vidro, estendendo a mão para o seu sogro. Vejo que conheceste, a Ana. Ela é uma velha conhecida dos meus tempos difíceis. Convidei-a por pena. Sabes como sou, sempre a retribuir à comunidade. Carlos Dias ignorou a mão estendida do Pedro. Virou-se lentamente, os olhos a estreitarem-se enquanto olhava do noivo suado para a mulher elegante de vestido esmeralda. Pena! Carlos repetiu a palavra, a soar na sua língua como uma pedra. Convidaste a Ana Mitchell por pena? O Pedro piscou os olhos. Mitchell? Não, o nome dela é Anna Sterling. Bem, costumava ser. Ela é professora substituta. Carlos deitou a cabeça para trás e riu, um som barítono estrondoso que ecoou pelo salão silencioso. Pedro, seu tolo! Carlos limpou uma lágrima do olho. Esta é a Anna Mitchell, fundadora e arquiteta principal da Mitchell & Co., a mulher que acabou de redesenhar todo o átrio do Dias Grand no Algarve. A mulher que me poupou 3 milhões de euros em retrofits estruturais porque ela notou uma falha nos projetos originais que os teus empreiteiros recomendados não viram. A cor desapareceu do rosto do Pedro tão rápido que parecia que ele ia desmaiar. Ela... O quê? Guinchou o Pedro. Ela é a consultora de design mais procurada na costa atlântica neste momento. Carlos radiou, dando-me um tapinha no ombro. Estive a tentar contratá-la por 6 meses. E estás a dizer-me que a convidaste aqui para uma refeição gratuita? Sorri, uma expressão afiada e perigosa. Ele disse que eu parecia faminta, Carlos. Carlos bufou. Ridículo, absolutamente ridículo. Virou-se para o chefe de mesa, que pairava por perto, aterrorizado. Mudança de planos. Preparem um lugar para a dona Mitchell e o seu associado na mesa principal, mesmo ao meu lado. O queixo do Pedro caiu. Carlos, não podes estar a falar a sério. A mesa principal é só para a família e para o cortejo nupcial. É o protocolo. A minha mãe está lá sentada. É o meu dinheiro que está a pagar as lagostas. Pedro, disse Carlos, a voz a descer para um rosnado baixo e ameaçador, que só o círculo imediato podia ouvir. Se eu quiser sentar-me ao lado da única pessoa nesta sala com um pingo de integridade artística, eu vou mudar o teu melhor homem. Põe-no na mesa 49. O Pedro olhou para o Miguel, o seu melhor homem. O Miguel, que tinha ouvido tudo, simplesmente levantou as mãos e recuou. Estou bem, pá. Vou procurar o bar. E assim, a hierarquia do casamento mudou. Eu e o João fomos conduzidos ao estrado. Os convidados observavam em confusão e admiração enquanto a mulher misteriosa de verde subia à plataforma. O Pedro foi forçado a sentar-se na extremidade mais distante, ao lado da sua mãe a chorar, que se queixava da corrente de ar. A Sofia sentou-se no meio, com um ar confuso, enquanto o Carlos se sentou firmemente entre a Sofia e eu, virando as costas ao noivo por completo. O jantar foi servido. Foi um festim luxuoso, filete mignon e calda de lagosta, mas para o Pedro sabia a cinza. Ele ficou ali, a espetar o seu bife, a esforçar-se para ouvir a conversa que acontecia a 3 lugares de distância. Então, as clarabóias, o Carlos estava a dizer, servindo ele próprio vinho vintage no meu copo. Uma garrafa que ele claramente tinha pedido especialmente, não o lixo que estava a ser servido ao resto da sala. Achas que devemos optar pelo vidro polarizado? Absolutamente, respondi eu, a minha voz a espalhar-se sem esforço. Dado o índice UV em Miami,
Se não usares polarizado, vais descolorir as tapeçarias no átrio em 2 anos. É um custo inicial, mas poupa-te 50.000 euros em custos de substituição a longo prazo. Brilhante, o Carlos murmurou. Vês, é disto que estou a falar. Visão. Virou-se para a Sofia. Sofia, querida, devias ouvir esta mulher. Ela é uma força da natureza que se fez a si própria, ao contrário de algumas pessoas que dependem de empréstimos. Ele lançou um olhar lateral ao Pedro. O Pedro engasgou-se com um pedaço de lagosta. O João, sentado do meu outro lado, inclinou-se. Encontrou o olhar do Pedro e ergueu o copo num brinde simulado. O Pedro olhou de volta, as mãos a tremer debaixo da mesa. Sentia-se num pesadelo. Isto devia ser a sua coroação. Ele devia ser o rei da noite a conceder caridade à sua ex-mulher plebeia. Em vez disso, era o bobo da corte. Então, João, o Pedro chamou, a voz demasiado alta, desesperada para interromper o festival de afeto que acontecia entre o seu sogro e a sua ex-mulher. O Carlos diz-me que trabalhas em finanças. Para quem trabalhas? Talvez os conheça. Conheço todos os grandes jogadores. A mesa ficou em silêncio. O João pousou o garfo, limpou a boca com um guardanapo de linho. Não trabalho para ninguém, Pedro, disse o João calmamente. Sou proprietário de uma empresa de auditoria de private equity, a Vanguard Forensic Accounting. O Pedro congelou. Ele conhecia daquele nome. A Vanguard era a empresa que os grandes bancos chamavam quando suspeitavam de fraude corporativa ou quando uma empresa estava prestes a ir à falência. Eles eram os ceifeiros do mundo corporativo. Nós especializamos-nos em ativos problemáticos, continuou o João, os olhos fixos nos do Pedro, e em descobrir passivos ocultos em aquisições pré-fusão. O Carlos parou o garfo, pairando a meio do caminho para a boca. Olhou para o João, depois para o Pedro. Um olhar estranho e calculista atravessou o rosto do bilionário. Ah, é? Disse o Carlos lentamente. Foste due diligence. Extensa due diligence, o João confirmou. Na verdade, Carlos, tenho andado a pensar em enviar-lhe um artigo técnico que escrevemos sobre o setor da logística. Há muita fumaça e espelhos nessa indústria neste momento. Empresas a inflacionar os seus lucros projetados para garantir capital inicial. O Pedro sentiu o suor a escorrer pelas suas costas. Eles sabiam. De alguma forma, eles sabiam. Adoraria ler isso, disse Carlos, a sua voz a baixar alguns graus de temperatura. Talvez possamos discutir isso depois dos discursos. O Pedro bateu com a mão na mesa, fazendo os talheres saltar. Ok, ótima conversa, mas acho que é hora dos brindes. A banda está à espera. Levantou-se desesperado para assumir o controle da narrativa antes que o João pudesse dizer mais uma palavra. Precisava que o Carlos fosse para o microfone. Precisava do anúncio público do investimento. Uma vez dito em público, o Carlos não poderia voltar atrás sem perder a face. Ao microfone, anunciou o Pedro, pegando numa taça de champanhe. Vamos começar a festa. Eu observei-o, os meus olhos frios e desprendidos. Inclinei-me para o João. Ele está em pânico, sussurrei. E devia estar, respondeu o João. O tubarão está na água. O DJ baixou a música. Um holofote incidiu no centro da mesa principal. O Pedro levantou-se ajeitando a gravata. Olhou para o mar de rostos, 300 convidados, metade dos quais eram contactos de negócios que ele estava a tentar impressionar. Obrigado a todos, começou o Pedro, a sua voz amplificada pelos altifalantes. Obrigado por virem celebrar. Bem, eu e a Sofia, claro. Alguns risos educados. Sabem, o Pedro continuou, andando com o microfone. Há 5 anos, eu não era ninguém. Estava preso numa vida sem futuro, com uma energia sem futuro. Lançou um olhar rápido e desdenhoso para mim, mas eu não me mexi. Simplesmente bebi um gole do meu vinho com ar aborrecido. Mas eu sabia que estava destinado a mais.
Sabia que tinha de cortar o peso morto para voar. E olhem para mim agora. Ele gesticulou para a sala, para os lustres, para as paredes folhadas a ouro. Construí a Sterling Logistics do zero, sangue, suor e lágrimas. E esta noite não estou apenas a ganhar uma linda esposa. E Sofia, estás fantástica hoje, querida. A Sofia riu nervosamente. Estou a ganhar uma família, Pedro disse, virando-se para o Carlos. Carlos Dias tem sido um mentor para mim, uma figura paterna, e sinto-me tão honrado que esta noite estejamos a unir não só as nossas famílias, mas as nossas visões para o futuro, para o Império Dias Sterling. Levantou o copo. A multidão aplaudiu, embora os aplausos fossem um pouco tímidos. Pedro radiou, sentindo a euforia da atenção. Entregou o microfone ao Carlos. E agora, Pedro anunciou, umas palavras do homem que tornou tudo isto possível, o meu sogro, Carlos Dias. O Pedro sentou-se olhando complacente para mim. É isto, diziam os seus olhos. Vê o dinheiro a entrar. Carlos levantou-se. Não sorriu. Ajeitou o casaco. Não pegou numa taça de champanhe. Pegou no microfone e segurou-o com uma mão pesada. Obrigado, Pedro, disse Carlos. A sua voz era profunda, impondo silêncio instantaneamente. Os casamentos são coisas interessantes. Carlos começou, andando lentamente atrás da mesa. São sobre uniões, fusões, duas coisas a tornarem-se uma. Mas nos negócios, como no casamento, o mais importante é a transparência. O Pedro acenou vigorosamente. Isso mesmo, transparência. Eu valorizo a honestidade acima de tudo, Carlos continuou. Quando o Pedro veio ter comigo e pediu a mão da minha filha, ele disse-me que era um homem de riqueza e estabilidade. Mostrou-me folhas de cálculo, mostrou-me projeções. Carlos fez uma pausa, olhou para o João. Mas às vezes, Carlos disse, a sua voz a endurecer, as projeções são apenas fantasia. Esta noite o Pedro espera que eu anuncie um investimento de 10 milhões de euros na Sterling Logistics. O Pedro inclinou-se praticamente a salivar. Eu tinha o cheque escrito esta manhã, disse Carlos. Pôs a mão no bolso do smoking e tirou um papel. Os olhos do Pedro arregalaram-se. Mas, Carlos disse, durante o jantar tive uma conversa muito interessante. E isso lembrou-me que eu ainda não tinha pedido à minha própria equipa para auditar as finanças do terceiro trimestre do Pedro. Confiei na sua palavra, o que foi um erro. A sala ficou em silêncio mortal. O sorriso do Pedro desapareceu. Fiz algumas chamadas enquanto estavas a comer a tua salada, Pedro. Carlos disse, o seu tom conversador mais letal. O meu CFO ligou ao banco. Parece que a Sterling Logistics não está apenas super alavancada, está insolvente. Tens 3 processos pendentes de fornecedores que não pagaste há 6 meses. E esse Porsche que conduzes vai ser penhorado na segunda-feira. Um suspiro percorreu a multidão. A Sofia olhou para o Pedro, o horror a surgir no seu rosto. Pedro, isso é verdade. O Pedro levantou-se, derrubando a cadeira. Carlos, isto não é o lugar. Podemos falar disto mais tarde. São dados errados. O meu contabilista... Senta-te, Carlos rugiu. O sistema de som deu feedback estridente. O Pedro desabou de volta na sua cadeira. Não invisto em mentirosos, disse Carlos, rasgando o cheque ao meio. O som foi nítido e amplificado pelo microfone. Rasgou-o de novo e de novo, deixando os pedaços de papel caírem sobre a toalha branca. No entanto, Carlos continuou, a sua voz regressando a um tom calmo e profissional. Eu tenho capital para investir e acredito em recompensar o talento, o verdadeiro talento, o tipo de talento que constrói algo do nada sem pisar as pessoas para lá chegar. Carlos virou o corpo na minha direção. Ana, Carlos disse, fizeste um trabalho incrível para os meus hotéis como contratada, mas estou cansada de alugar o teu gênio. Quero ser dona da parceria.
Ele enfiou a mão no outro bolso e tirou um envelope diferente. Estou a oferecer oficialmente a Mitchell Co. o contrato exclusivo para todas as propriedades Dias em todo o mundo, Carlos anunciou. Um contrato de 5 anos avaliado em 20 milhões de euros. A sala irrompeu, não em aplausos educados, mas em choque e excitação genuínos. O Pedro olhou para mim. O rosto estava cinzento. 20 milhões, sussurrou ele. Levantei-me lentamente. Não parecia triunfante, parecia régia. Peguei no microfone que o Carlos me ofereceu. Olhei para o Pedro, que estava afundado na cadeira. Um homem arruinado no seu próprio casamento. Olhei para a Sofia, que estava a chorar para o seu guardanapo. Olhei para a multidão que me tinha julgado durante anos. Obrigado, Carlos, disse eu, a minha voz firme. Eu aceito, mas com uma condição. Disse Carlos. A logística para os projetos de renovação, disse eu, fixando os olhos no Pedro. Quero controle total sobre quem contratamos. Sem nepotismo, sem favores. Contratamos apenas empresas que sejam solventes, empresas que paguem as suas dívidas. Fiz uma pausa, deixando a palavra assentar. Porque, acrescentei, sei o que é ser deixada sem nada e não permitirei que a minha empresa trabalhe com ninguém que crie esse tipo de ruína. Entreguei o microfone de volta ao Carlos e sentei-me. O Pedro pôs a cabeça nas mãos. A Sofia levantou-se. Olhou para o pai, depois para o seu novo marido. Estás falido, guinchou ela para o Pedro. Disseste que nos estavas a comprar uma vivenda em Co. Sofia, querida, é apenas um problema de fluxo de caixa. O Pedro implorou, esticando a mão para ela. Não me toques. Ela afastou a mão dele. Pai, ele mentiu-me. Eu sei, minha abóbora, disse Carlos, pondo um braço à volta da filha. Não te preocupes, o acordo pré-nupcial é a prova de bala. Podemos anular isto na segunda-feira de manhã com base em fraude. O Pedro olhou à volta da sala. Os convidados sussurravam, riam, gravavam vídeos nos seus telemóveis. Ele procurou uma saída, mas estava preso na mesa principal, no centro do palco da sua própria destruição. Peguei no meu copo de vinho vintage, o bom desta vez. Virei-me para o João. Acho que gostei da refeição, disse eu. A sobremesa. O João sorriu. Vai ser ainda melhor. O copo de champanhe ainda estava na minha mão, e eu observava as luzes do palácio, agora ligadas em plena força. As luzes feias, como o pessoal de lá lhes chamava, um sinal de que a festa tinha acabado antes mesmo do bolo ser cortado. O Pedro estava sentado sozinho na mesa principal. A toalha branca estava manchada de vinho derramado e cheia dos pedacinhos de papel do cheque que o Carlos rasgara. A Sofia tinha ido embora há uns 20 minutos. Saiu furiosa, o seu vestido enorme a derrubar um arranjo de flores, seguida de perto pelo pai, que já estava ao telefone com a sua equipa jurídica a redigir os papéis da anulação. A maioria dos convidados, sentindo os níveis radioativos de constrangimento, tinha se ido embora. Só restava o pessoal a limpar os pratos e a olhar para o Pedro com uma mistura de pena e aborrecimento. Com licença, senhor. O Pedro levantou a cabeça. Era a gerente do local, uma mulher austera com uma prancheta. Senhor Sterling? Perguntou ela. Sim, o Pedro grunhiu. A garganta estava seca, precisava de uma bebida, mas o bar tinha fechado no momento em que o Carlos saíra. Uma vez que o Sr. Dias partiu e nos informou que a autorização de faturação direta foi revogada, disse ela, batendo com a caneta na fatura. Precisamos de liquidar o saldo da noite, a comida, o aluguer do local, o open bar, a segurança. O Pedro piscou os olhos. Ponha no meu cartão corporativo. Tentamos, senhor, disse a gerente, o seu rosto impassível. Foi recusado. Cartão suspenso foi a mensagem de erro. O Pedro sentiu o sangue escorrer-lhe das extremidades. O banco. Tinham agido rápido.
Se o CFO do Carlos lhes tinha ligado, deviam ter congelado as suas contas imediatamente, pendente de uma investigação sobre a sua solvência. Eu posso escrever um cheque, o Pedro gaguejou, batendo nos bolsos. Exigimos um cheque bancário ou uma transferência bancária para valores acima de 10 mil euros, senhor. O total é de 85 mil euros. O Pedro olhou para ela. Não tinha 85 cêntimos, muito menos 85 mil euros. Das sombras perto da saída, eu e o João observávamos. Ainda não tínhamos saído. Eu queria ver isto. Precisava de ver isto. Ele está preso com a conta, notou o João, abotoando o seu smoking contra o frio da noite que vinha das portas abertas. Ele queria ser o grande homem, disse eu suavemente. Ele queria os créditos. Agora tem a dívida. Voltei a caminhar em direção à mesa, os meus saltos a clicarem no chão de mármore, ecoando no salão vazio. O Pedro levantou a cabeça. Quando me viu, um lampejo de esperança cruzou o seu rosto. Era patético. Ana, ele respirou. Ana, por favor, tu tens dinheiro agora. Acabaste de conseguir aquele contrato. Tens de me ajudar. Pelos velhos tempos, eu pago-te de volta. Eu juro. Parei à frente dele. Olhei para o homem que outrora fora o meu mundo. O homem que me fizera sentir pequena para que ele pudesse sentir-se grande. Pelos velhos tempos, repeti. Inclinei a cabeça. Pedro, lembras-te do dia em que foste embora? Lembro-me de o ter visto pela última vez. Foi uma manhã de quarta-feira, ou talvez quinta. O ar estava frio. Não estava. Estava quente e pegajoso. Já não me lembro bem, para ser honesta. Tanta coisa aconteceu depois disso que esses detalhes esbatem-se. Mas lembras-te do que te pedi? O Pedro engoliu em seco. Tu pediste o aluguer do mês seguinte, só para sobreviveres até encontrares um emprego. E lembras-te do que disseste? O Pedro olhou para os seus sapatos. Tu disseste, continuei eu, a minha voz dura como diamante, que a luta constrói caráter. Disseste que me dar dinheiro só ia permitir a minha mediocridade. Meti a mão na minha pequena clutch de miçangas. Os olhos do Pedro seguiram a minha mão. Estaria eu a tirar um talão de cheques? Dinheiro? Tirei uma moeda de 25 cêntimos. 25 cêntimos, disse eu. Coloquei-a na mesa ao lado da sua mão. Liga a alguém que se importe, Pedro, disse eu. Se encontrares um. Virei-me, o veludo esmeralda a rodopiar à volta das minhas pernas e afastei-me. Ana! O Pedro gritou atrás de mim, a sua voz a quebrar. Não me podes deixar aqui. Eles vão chamar a polícia. Parece um problema de logística, Pedro. Chamei eu de volta sem olhar. Tenho a certeza de que vais resolver. O João ofereceu-me o braço à porta. Saímos para o ar fresco da noite, deixando Pedro Sterling sozinho nas ruínas do seu próprio ego. 6 meses depois, o colapso da Sterling Logistics foi rápido e brutal. Tornou-se um estudo de caso nas escolas de negócios sobre os perigos da sobre-alavancagem e da fraude corporativa. Afinal, o Pedro andava a cozinhar os livros há anos, usando novos empréstimos para pagar juros antigos, um clássico esquema Ponzi, embrulhado em jargões tecnológicos. A Sofia Dias concedeu uma entrevista exclusiva à Vanity Fair, intitulada A Noiva que Escapou. Ela pintou-se como a vítima de um mestre manipulador. O seu número de seguidores triplicou. Ela estava atualmente a namorar um jogador de futebol europeu. E eu estava na varanda do recém-renovado Dias Grande, no Algarve. O sol punha-se, lançando um brilho dourado sobre o oceano. As clarabóias polarizadas, ideia minha, brilhavam por cima, perfeitas e funcionais. Champanhe. O João saiu para a varanda a segurar 2 flutes. Desta vez era Dom Perignon. A grande inauguração. Sorri pegando no copo. A grande inauguração, o João brindou. E ao bônus de 20 milhões de euros. Brindamos. Sabes,
disse o João encostado ao parapeito. Encomendei algo online no outro dia, umas canetas de desenho novas. Ah, olhei para ele. Por que é que me estás a contar isso? Por causa do estafeta, o João sorriu maliciosamente. Estava lá apressado, suado, com ar miserável. Deixou cair a encomenda, praguejou e correu de volta para o caminhão. Levantei uma sobrancelha. E era o Pedro. Congelei. Olhei para o João para ver se ele estava a brincar. Não estava. Ele está a trabalhar para um serviço de entregas, contratado de terceiros. O João acenou com a cabeça. Salário mínimo, sem benefícios. Está de facto a trabalhar em logística agora, a mover caixas do ponto A para o ponto B. Olhei para o horizonte. Pensei que sentiria uma onda de alegria ou talvez uma emoção vingativa, mas não senti nada. A raiva tinha desaparecido. A mágoa tinha desaparecido. O Pedro era apenas um fantasma, um conto de advertência que tinha deixado de ser relevante para a minha história. Bem, disse eu, dando um gole no meu champanhe. Espero que seja eficiente. Detestaria que as minhas canetas se atrasassem. O João riu, um som caloroso que se misturou com a brisa do oceano. Então, disse ele, aproximando-se um pouco mais, agora que o projeto do Algarve está concluído, o Carlos está a falar de um resort nas Maldivas. Precisa de um arquiteto principal, e acredito que o contrato exige uma visita ao local. As Maldivas? Sorri, olhando para ele. Isso parece muito trabalho. Podíamos arranjar tempo para umas férias, o João sugeriu suavemente. Olhei para o homem que estivera ao meu lado quando eu não tinha nada, que me ajudara a construir um império e que me levara embora do casamento do século. Acho, disse eu, que gostaria muito. Virei-me de volta para a vista, o verde esmeralda do oceano a condizer com a memória do vestido que mudou tudo. Eu já não era a professora substituta. Eu já não era a esposa estagnada. Eu era Anna Mitchell e finalmente tinha chegado. E hoje, sinceramente, não sei. Às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Noutras, penso que cometi um erro. Provavelmente ambas as coisas. A vida é assim, não é? Nada é unívoco. Nada é perfeito. Mas é a minha vida. É o meu percurso. E isso, de alguma forma, é mais que suficiente. O que farias, leitor, se o teu ex te convidasse para o casamento só para te humilhar?